O champanhe derramou-se sobre o impecável uniforme branco de Ana como uma mancha de vergonha pública. O líquido dourado desceu lentamente pelo tecido, criando um mapa de humilhação que todos os convidados contemplavam em um silêncio sepulcral. Os 400 presentes, vestidos com suas melhores roupas, contiveram a respiração, enquanto o tempo parecia parar naquele salão de mármore e cristal do Copacabana Palace. Às vezes são os momentos de maior vulnerabilidade que revelam nossa verdadeira essência, e as máscaras sociais caem quando menos esperamos, pensou Ana, tentando manter a compostura enquanto sentia 400 pares de olhos cravados nela. Olha só o que você fez, incompetente! Exclamou Dona Regina Monteiro, mãe da noiva, com seu rosto aristocrático deformado pela indignação. Estava tentando arruinar o bolo de casamento da minha filha, se aproximando tanto. Deveriam demiti-la imediatamente. A acusação, tão injusta quanto calculada, flutuou no ar perfumado do salão. Ana, com os olhos baixos e as bochechas ardendo, apertou os lábios até transformá-los em uma fina linha. Não era a primeira vez que servia em eventos da alta sociedade carioca, mas nunca havia experimentado uma humilhação tão deliberada. Foi então que aconteceu o impensável. A música cessou abruptamente. Um microfone captou o som de passos decididos, cruzando a pista de dança. E uma voz masculina, firme e clara, ressoou por todos os alto-falantes. Esta celebração não continuará até que sejam oferecidas desculpas sinceras. Rafael Oliveira, o noivo milionário e fundador de uma das empresas tecnológicas mais inovadoras do Brasil, dirigia-se diretamente para Ana, segurando um lenço de seda em sua mão estendida. Sua figura elegante, vestida com um terno sob medida, contrastava com a postura encolhida da garçonete. Murmúrios se espalharam como fogo entre os convidados. Naquele preciso instante, como uma fotografia congelada no tempo, dois mundos completamente opostos se encontraram sob os deslumbrantes lustres de cristal do salão. O que ninguém podia imaginar era como aquele simples gesto de dignidade desencadearia uma história que mudaria para sempre o destino de ambos. Ana Silva jamais havia desejado se destacar. Aos 25 anos, a invisibilidade havia se tornado sua melhor aliada, enquanto servia taças e bandejas nas celebrações mais exclusivas do Rio de Janeiro. Com seu cabelo castanho sempre preso em um coque discreto e sua figura pequena quase diluída entre o vai e vem do pessoal de serviço, Ana havia aperfeiçoado a arte de existir sem ser notada. Naquela manhã de primavera, enquanto ajustava o uniforme diante do espelho rachado de seu pequeno apartamento em Jacarepaguá, repassava mentalmente o horário de suas aulas universitárias para a semana seguinte. Estudava inovação social e desenvolvimento sustentável, um curso que frequentava com brilhantismo, apesar das malabarismos que fazia para conciliá-lo com o trabalho e o cuidado de sua avó Teresa. Aninha, já está saindo? A voz trêmula da idosa veio do quarto ao lado. Preparei uma garrafa térmica com caldo para você. Vó, não devia ter se levantado, respondeu Ana, apressando-se em direção ao quarto onde Teresa, de 78 anos, apoiava-se em seu andador. O médico disse que precisa de repouso absoluto. O olhar de Ana percorreu as paredes descascadas do apartamento, detendo-se nas rachaduras que, como rugas prematuras, evidenciavam a decadência do edifício. No entanto, a limpeza e a ordem desafiavam a escassez. Nas estantes, livros cuidadosamente organizados conviviam com fotografias antigas e pequenos tesouros familiares que haviam sobrevivido à passagem do tempo. Um caldinho nunca faz mal, insistiu Teresa com aquela teimosia carinhosa que a caracterizava. Hoje é um dia importante, estou pressentindo. Ana sorriu com indulgência. Os pressentimentos de sua avó haviam se tornado parte de sua rotina diária desde que a doença começou a nublar ocasionalmente sua lucidez. Um dia importante, pensou Ana. Seria apenas mais um evento, outra jornada interminável servindo pessoas que mal notavam sua existência. A 15 quilômetros de distância, na cobertura de um exclusivo edifício com vista para o Pão de Açúcar, Rafael Oliveira contemplava o Rio de Janeiro da solidão de seu sucesso. Aos 35 anos, a revista Exame o havia catalogado como o rosto humano da tecnologia brasileira,
um qualificativo que lhe parecia ironicamente doloroso na intimidade de seus pensamentos. Enquanto ajustava a gravata diante do espelho, repassava mentalmente os números do último trimestre da Oliveira Tech. Sob sua direção, a empresa havia revolucionado o setor com aplicativos que combinavam inteligência artificial e compromisso social, um reflexo daqueles valores que seu pai, um modesto professor de matemática, lhe havia inculcado antes que o sucesso empresarial o catapultasse a um mundo de privilégios que às vezes lhe parecia alheio. Pronto para o grande dia, querido. A voz de Camila Monteiro, sua noiva há 8 meses, interrompeu suas reflexões. Mamãe está histérica com os últimos detalhes. Camila era a personificação da perfeição calculada. Herdeira de uma importante marca de joias brasileira, sua beleza glacial e sua elegância inata a haviam convertido no complemento ideal para a imagem pública de Rafael. No entanto, enquanto observava seu reflexo junto ao dela, não pôde evitar se perguntar se aquela união era realmente o que desejava ou simplesmente o que se esperava dele. Perfeitamente pronto, respondeu ensaiando o sorriso midiático que havia aperfeiçoado com os anos. O que Rafael não podia imaginar era que, em questão de horas, um simples gesto de dignidade em defesa de uma desconhecida romperia para sempre o roteiro cuidadosamente escrito de sua vida. A mansão dos Monteiro no Jardim Botânico brilhava como uma joia entre as palmeiras centenárias. Regina Monteiro, mãe de Camila e viúva de um importante diplomata, supervisionava pessoalmente os últimos detalhes antes da cerimônia. Sua figura autoritária se deslocava entre o exército de floristas, decoradores e pessoal de buffet com a precisão de um general em plena batalha. As taças de cristal Baccarat devem ser colocadas exatamente a 3 centímetros do prato principal, indicava a uma jovem assistente que anotava nervosamente cada instrução. E quero que os guardanapos formem cisnes perfeitos, não essas tentativas amorfas que vi na mesa 8. Para Regina, o casamento de sua única filha com Rafael Oliveira representava muito mais que uma união romântica. Era a culminação de um plano meticulosamente orquestrado para consolidar o prestígio dos Monteiro nos círculos mais exclusivos do Rio. A fortuna tecnológica de Rafael complementava perfeitamente a linhagem aristocrática que ela tanto se esforçava em preservar e exibir. Senhora Monteiro, aproximou-se timidamente o responsável pelo buffet. Houve um pequeno contratempo com o bolo de casamento. O design das borboletas douradas. Regina lhe dirigiu um olhar que poderia ter congelado o Atlântico em pleno janeiro. Não me interessam contratempos, me interessam soluções. Se às 6 em ponto esse bolo não estiver exatamente como especifiquei, considere rescindido o contrato com todos os eventos de nossa família. Para sempre. Entre o pessoal de serviço que observava a cena, a uma distância prudente, estava Carlos, o coordenador da equipe de garçons, que se aproximou discretamente de Ana enquanto preparavam as bandejas para o coquetel de recepção. A mãe da noiva está em modo dragão hoje, murmurou. Procure se manter longe do radar dela, Ana. Vou tentar, respondeu ela com um sorriso resignado, enquanto acomodava meticulosamente as taças de champanhe. Carlos, com 50 anos e 2 décadas trabalhando nos eventos mais exclusivos do Rio, havia tomado Ana sob sua proteção desde que a jovem começou a trabalhar para a empresa de buffet. Reconhecia nela não só uma ética de trabalho excepcional, mas também uma dignidade silenciosa, que a distinguia dos demais. Me disseram que você conseguiu uma bolsa parcial para o programa de inovação social, comentou enquanto supervisionavam juntos a disposição das mesas. Estou orgulhoso de você, pequena. Ana corou ligeiramente. A bolsa representava um passo crucial em seu sonho de criar projetos que construíssem pontes entre as empresas tecnológicas e as necessidades sociais reais. No entanto, ainda estava longe de cobrir todos os gastos, especialmente com os tratamentos médicos de sua avó consumindo grande parte de sua renda. É apenas um começo, Carlos. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Nesse momento, o toque de um telefone interrompeu a conversa. Ana extraiu o aparelho do bolso de seu uniforme e franziu a testa ao ver o nome do hospital na tela. Vó! Sua voz se tensionou imediatamente. O que aconteceu?
A preocupação ensombrou seu rosto enquanto escutava a explicação da enfermeira. Teresa havia sofrido um episódio de desorientação e precisava de uma medicação que não estava coberta pelo SUS. O custo, R$ 3.000, era uma quantia impossível para as finanças atuais de Ana. Encontrarei uma solução, prometeu, tentando que sua voz não revelasse o pânico que sentia. Diga a ela que estarei lá assim que terminar meu turno. Ao desligar, encontrou o olhar compreensivo de Carlos. Se precisar de um adiantamento do salário, começou ele. Ficaremos bem, interrompeu Ana, com uma determinação que contradizia seu tumulto interior. Sempre encontramos um jeito. O que Ana não podia imaginar era que a poucos metros de distância, na suíte principal da mansão, Rafael Oliveira enfrentava seu próprio momento de verdade diante do espelho. Às vezes me pergunto quem é realmente este homem do espelho, murmurou Rafael, ajustando a gravata borboleta com dedos ligeiramente trêmulos. O quarto, decorado com um luxo sóbrio e elegante, contrastava com as lembranças que acudiam à sua mente. O pequeno apartamento na Tijuca, onde cresceu, as mãos calejadas de seu pai corrigindo provas até a madrugada, o cheiro de café barato que sua mãe preparava antes de sair para limpar casas alheias. Uma leve batida na porta interrompeu suas reflexões. Marcelo Gomes, seu melhor amigo desde a universidade e atual diretor financeiro da Oliveira Tech, entrou com 2 taças de uísque. Pelos nervos do noivo, brindou oferecendo-lhe uma delas com um sorriso cúmplice, embora não saiba se são nervos nupciais ou empresariais. Rafael aceitou a bebida, agradecendo a presença da única pessoa que realmente conhecia o homem por trás do bem-sucedido empresário. A fusão com a Global Tech será anunciada na próxima semana, comentou dando um gole no uísque. Camila e sua mãe organizaram estrategicamente este casamento para coincidir com o momento de maior exposição midiática. Marcelo sentou-se em uma das poltronas, estudando seu amigo com a franqueza que só permitem anos de verdadeira amizade. A pergunta que não me atrevo a fazer é se você realmente quer isso, Rafa. Não a fusão empresarial, mas tudo isso, disse, fazendo um gesto que abarcava a opulência que os rodeava. Uma sombra cruzou o rosto de Rafael. A fusão com o gigante tecnológico americano Global Tech representava o sonho de qualquer empreendedor. Projeção internacional, recursos ilimitados, a possibilidade de implementar inovações em escala global. No entanto, também significava ceder o controle sobre a filosofia empresarial que sempre havia defendido. Tecnologia com propósito social, acessível para todos, não apenas para quem podia pagar. Quero que a Oliveira Tech transcenda fronteiras, que nossos aplicativos cheguem a quem realmente precisa deles, respondeu finalmente. Se este é o caminho, os fins justificam os meios, é isso? Marcelo deixou sua taça na mesa com um gesto deliberadamente lento. Inclusive um casamento com a família perfeita, para abrir portas em círculos onde o talento por si só não basta. A dureza daquelas palavras atingiu Rafael como um tapa inesperado. Sua amizade com Marcelo se baseava precisamente nessa honestidade brutal, tão escassa no mundo de aparências que agora habitava. Não é tão simples, Marcelo, defendeu-se, embora sem verdadeira convicção. Camila compreende o mundo em que me movo agora, compartilha minha visão de futuro para a empresa. Realmente a compartilha ou simplesmente não a questiona porque se encaixa com suas próprias ambições? A pergunta ficou suspensa no ar, interrompida pela entrada de João Oliveira, pai de Rafael. Aos 65 anos, o antigo professor de matemática conservava a dignidade simples e o olhar perspicaz que havia transmitido a seu filho. Seu terno, embora elegante, revelava certo desconforto com a formalidade excessiva. Sua mãe está tentando entender por que há 6 tipos diferentes de garfos na mesa, comentou com um sorriso afetuoso. Acho que ela precisa de um manual de instruções para este casamento. Rafael sorriu, sentindo uma pontada de culpa ao pensar em seus pais, peixes fora d'água naquele ambiente de luxo ostensivo. Apesar de seu sucesso empresarial, sempre havia se assegurado de que mantivessem sua vida simples na Tijuca, respeitando sua decisão de não mudar completamente seus costumes. Pai, você acha que estou fazendo certo? A pergunta surgiu espontaneamente,
com a vulnerabilidade de uma criança buscando aprovação. João aproximou-se de seu filho e, com um gesto que lembrava a infância, ajustou corretamente sua gravata borboleta. Meu filho, em matemática sempre há uma resposta correta. Na vida real, tu fez uma pausa significativa. A única coisa que posso dizer é que as decisões importantes deveriam ser tomadas com o coração tranquilo. O seu está tranquilo? Antes que Rafael pudesse responder, a porta abriu-se novamente para dar passagem a Eduardo Monteiro, tio de Camila e presidente do Conselho Administrativo da Joalheria Monteiro. Sua presença imponente e seu olhar calculador contrastavam com o calor de João. Rafael, os representantes da Global Tech chegaram discretamente pela entrada lateral, como combinamos, anunciou com um tom conspirador. James Wilson quer trocar algumas palavras com você antes da cerimônia. Um pequeno gesto de cortesia que poderia facilitar enormemente as negociações finais. A expressão de Rafael endureceu-se imperceptivelmente. A presença dos executivos americanos em seu casamento confirmava o que Marcelo havia insinuado. Aquele dia, supostamente o mais pessoal de sua vida, estava sendo orquestrado como mais uma estratégia empresarial. Estarei com eles em 5 minutos, Eduardo. Quando a porta fechou-se atrás do elegante executivo, João olhou para seu filho com uma mistura de compreensão e preocupação. Não esqueça quem você realmente é, Rafael, disse em voz baixa. Sob essa gravata perfeita, continua batendo o coração do menino que queria mudar o mundo com ideias, não confusões corporativas. Nesse momento, nenhum dos presentes podia imaginar que, em questão de horas, um simples ato de justiça para com uma garçonete humilhada poria à prova não só a imagem pública de Rafael Oliveira, mas também a autenticidade de seus valores mais profundos. O champanhe dourado borbulhava nas taças de cristal enquanto os 400 convidados circulavam pelos jardins da mansão Monteiro. A cerimônia havia transcorrido segundo o planejado. Votos perfeitamente recitados, alianças trocadas com precisão coreográfica e fotografias calculadas para mostrar o ângulo mais favorecedor dos noivos e das famílias unidas. Ana movia-se entre os grupos de convidados como uma sombra eficiente, oferecendo canapés e recolhendo taças vazias. Seus pensamentos, no entanto, estavam divididos entre a preocupação por sua avó e os cálculos mentais sobre como conseguir o dinheiro para a medicação. Bandeja 3 para a mesa central, indicou-lhe Carlos, apontando para o núcleo de convidados VIP. Tenha cuidado, a mãe da noiva vem vigiando você com cara de poucos amigos há um tempo. Efetivamente, Regina Monteiro seguia cada movimento de Ana com a intensidade de um falcão espreitando sua presa. Algo na dignidade silenciosa da jovem garçonete parecia irritá-la profundamente, como se detectasse uma autenticidade que contrastava com a superficialidade do evento que havia organizado. Com a bandeja de champanhe cuidadosamente equilibrada, Ana dirigiu-se para a mesa principal. Foi então quando a viu, uma menina de aproximadamente 8 anos, escondida sob uma das toalhas longas, brincando discretamente com uma pequena boneca. Era Júlia, a sobrinha de Camila, entediada entre tanta formalidade adulta. Ao passar junto a ela, Ana piscou com cumplicidade. A menina respondeu com um sorriso tímido, revelando um aparelho dental. Aquela pequena troca, invisível para o resto dos presentes, iluminou momentaneamente o rosto de Ana. No extremo oposto do jardim, Rafael mantinha uma conversa tensa com James Wilson, vice-presidente da Global Tech. O executivo americano, com seu pragmatismo característico, não havia economizado em lembrar-lhe as implicações financeiras da iminente fusão. Seu aplicativo de microcréditos para pequenos comerciantes é comovente, Rafael, mas localista demais, comentava enquanto dava pequenos goles em seu champanhe. Na Global Tech pensamos em bilhões, não em ajudar a padaria do bairro. Rafael sentiu como a frustração tensionava sua mandíbula. Oliveira Credits havia sido seu projeto mais pessoal, um aplicativo que conectava pequenos negócios familiares com microinvestidores, permitindo que comércios tradicionais sobrevivessem em um ambiente cada vez mais dominado por grandes redes. Esses pequenos comerciantes são precisamente os que mantêm vivo o tecido social dos bairros,
respondeu, tentando manter um tom cordial. É tecnologia com propósito, James. Rentável e com impacto positivo. Wilson esboçou um sorriso condescendente. Nobre, sem dúvida. Mas no conselho diretivo esperam que, após a fusão, você reoriente seus esforços para projetos mais substanciais. Sua mente brilhante vale mais que aplicativos para bairros populares. Antes que Rafael pudesse replicar, Camila juntou-se a eles com sua elegância estudada. Seu vestido de estilista, avaliado em uma soma que poderia ter financiado uma pequena empresa durante um ano, resplandecia sob a luz do entardecer carioca. James, espero que esteja desfrutando de nossas tradições brasileiras, comentou com seu perfeito inglês de colégio suíço. Mamãe insistiu em servir apenas champanhe francês, mas podemos oferecer-lhe uma excelente caipirinha se preferir algo mais local. A facilidade com que sua agora esposa se desenvolvia naquele mundo de aparências e conversas calculadas sempre havia fascinado Rafael. Camila havia crescido sabendo exatamente que garfo utilizar, que comentário fazer e que informação obter em cada interação social. Enquanto observava sua esposa conversar animadamente com Wilson, o olhar de Rafael desviou-se involuntariamente para o pessoal de serviço. Foi então que notou uma jovem garçonete, que, diferentemente dos demais, não mantinha o olhar permanentemente baixo. Havia algo em sua postura, uma dignidade natural que não passava despercebida, apesar do uniforme padronizado. Ana, alheia ao escrutínio do noivo, continuava seu trabalho com eficiência metódica. Ao aproximar-se da mesa onde se encontrava o impressionante bolo de casamento, uma estrutura de 5 andares decorada com borboletas douradas, notou que Regina Monteiro aproximava-se diretamente dela com passo decidido. Você, a garçonete, interpelou-a em voz mais alta do que o necessário. Tenha cuidado com esse bolo. Custou mais que seu salário de um ano. O comentário deliberadamente humilhante provocou risinhos dissimulados entre alguns convidados próximos. Ana sentiu o calor subindo por suas bochechas, mas manteve a compostura com admirável controle. Certamente, senhora. Estamos todos muito atentos para que tudo saia perfeito. Algo na dignidade daquela resposta pareceu enfurecer ainda mais Regina. Com um movimento que aparentava ser acidental, mas que todos os presentes perceberam como deliberado, golpeou a bandeja que Ana segurava, provocando que o champanhe se derramasse sobre o impecável uniforme branco da jovem. Olha só o que você fez, incompetente! Exclamou com indignação teatral. Estava tentando arruinar o bolo de casamento da minha filha, se aproximando tanto. Deveriam demiti-la imediatamente. O tempo pareceu parar. Os convidados mais próximos observavam a cena com uma mistura de desconforto e morbo social. Carlos, o coordenador, dirigiu-se rapidamente para elas, mas antes que pudesse intervir, uma figura masculina atravessou o círculo de espectadores. Rafael Oliveira, com uma determinação que surpreendeu até mesmo aqueles que acreditavam conhecê-lo bem, fez um gesto para que a música cessasse. Pegou um microfone e, diante do olhar atônito de convidados e familiares, pronunciou as palavras que mudariam o curso de muitas vidas. Esta celebração não continuará até que sejam oferecidas desculpas sinceras. O silêncio que seguiu as palavras de Rafael foi denso, quase palpável. Regina Monteiro, com os olhos arregalados pela surpresa, olhou alternativamente para seu genro e para a garçonete, incapaz de processar o que estava acontecendo no meio da perfeita celebração que havia orquestrado. Camila, percebendo imediatamente o potencial desastre social que se aproximava, aproximou-se de seu marido com um sorriso tenso. Rafael, querido, tenho certeza de que foi um mal-entendido, murmurou entre dentes, mantendo o sorriso intacto para os fotógrafos. Vamos continuar com a festa. Os Dakaras estão esperando para as fotos exclusivas. Mas Rafael permanecia inamovível, segurando o lenço de seda que havia oferecido a Ana. Seus olhos, habitualmente calculistas em reuniões empresariais, mostravam agora uma determinação autêntica que desconcertou sua recém-estreada esposa. Não foi nenhum mal-entendido, Camila, respondeu com voz serena, mas firme. Vi perfeitamente o que aconteceu, assim como todos os presentes.
Depois, dirigindo-se diretamente a Regina, com uma mistura de cortesia e firmeza inquebrantável, acrescentou: Senhora Monteiro, creio que deve um pedido de desculpas a esta jovem. A tensão podia ser cortada com uma faca. Ana, completamente atordoada por se encontrar no centro de tal situação, tentava manter a compostura, apesar do champanhe que gotejava de seu uniforme e da humilhação pública. Por favor, não é necessário, sussurrou, desejando que a terra a engolisse. Posso me trocar e continuar com meu trabalho. Foi então que aconteceu algo inesperado. Júlia, a menina que Ana havia cumprimentado discretamente, emergiu entre a multidão e aproximou-se da garçonete com um guardanapo na mão. Toma, ofereceu com a sinceridade desarmante da infância. Minha tia Camila sempre diz que as manchas de champanhe saem melhor se forem secas rapidamente. Aquele gesto inocente quebrou momentaneamente a tensão. Cna aceitou o guardanapo com um sorriso agradecido, enquanto alguns olhares se suavizavam entre os convidados. Obrigada, pequena, respondeu com voz doce. Você é muito gentil. Regina, percebendo que a situação escapava de suas mãos e que sua imagem social pendia de um fio, executou uma retirada estratégica com a experiência de décadas navegando águas sociais turbulentas. Naturalmente foi um infeliz acidente, declarou com um sorriso forçado. Minhas desculpas. A emoção do dia sabe como é, acrescentou dirigindo-se vagamente a todos e a ninguém em particular, sem olhar diretamente para Ana. Rafael, insatisfeito com aquele pedido de desculpas pela metade, estava prestes a insistir quando sentiu a mão de Ana roçando levemente seu braço. Está tudo bem, de verdade, disse ela em voz baixa, só para ele. Agradeço sua intervenção, mas não quero causar mais problemas. Algo naquela voz, na dignidade com que pronunciou essas palavras, comoveu profundamente Rafael. Pela primeira vez em muito tempo, experimentou a sensação de que um gesto aparentemente insignificante, defender alguém que merecia, havia-lhe devolvido momentaneamente ao homem que sempre quis ser. Como você se chama? Perguntou com genuíno interesse. Ana Silva. Rafael Oliveira. Apresentou-se desnecessariamente, estendendo-lhe a mão em um gesto que igualava suas posições sociais, para a perplexidade dos observadores. Eu sei, respondeu ela com um pequeno sorriso. É seu casamento, afinal. A orquestra, interpretando corretamente um gesto de Camila, reiniciou a música. Gradualmente, a atenção dos convidados dispersou-se para outras conversas, e o fluxo normal da celebração pareceu reestabelecer-se. No entanto, algo fundamental havia mudado. Carlos aproximou-se discretamente de Ana. Vá se trocar, eu cobrirei sua sessão, murmurou preocupado com seu estado. E não se preocupe, seu posto está seguro. O Sr. Oliveira acabou de deixar isso muito claro. Ana assentiu agradecida e dirigiu-se para a área de funcionários. Enquanto se afastava, sentiu uma estranha sensação, como se uns olhos a seguissem. Ao virar ligeiramente a cabeça, comprovou que, efetivamente, Rafael Oliveira a observava com uma expressão indecifrável. Nesse momento, nenhum dos dois podia imaginar que aquela troca, aparentemente casual, desencadearia uma série de acontecimentos que entrelaçariam seus destinos de maneiras que jamais poderiam ter antecipado. 3 semanas haviam se passado desde o casamento. Ana contemplava com incredulidade o envelope que acabara de ser entregue pelo mensageiro na porta de seu apartamento. O timbre da Oliveira Tech destacava-se no papel premium, quase tão intimidante quanto seu conteúdo. Um convite para uma entrevista pessoal com o Departamento de Inovação Social da empresa. Seu primeiro impulso foi recusá-lo. Não precisava de caridade disfarçada de oportunidade profissional. Sabia perfeitamente que aquele interesse repentino em seu perfil só podia ser explicado como um gesto compensatório após o incidente do casamento. É uma bobagem, vó, comentou enquanto preparava a medicação de Teresa. Certamente ele quer acalmar sua consciência, ou pior ainda, que eu sirva de exemplo de responsabilidade social corporativa para seus acionistas. Teresa, sentada junto à janela onde a luz da manhã carioca desenhava sombras suaves sobre seu rosto enrugado, observou sua neta com aquela mistura de sabedoria e malícia que só os anos outorgam. Ou talvez, minha filha,
Ele viu o mesmo que eu vejo todos os dias. Uma jovem excepcional cujo talento merece uma oportunidade, respondeu enquanto acariciava o envelope com seus dedos nodosos. Além disso, este papel é tão elegante que seria uma pena desperdiçá-lo. Ana não pôde evitar sorrir. Apesar da doença que gradualmente debilitava seu corpo, o espírito indomável de sua avó permanecia intacto. Teresa sempre havia sido sua rocha, seu exemplo de resiliência desde que, órfã aos 12 anos, após um acidente de trânsito, ficou sob seus cuidados. O som do telefone interrompeu suas reflexões. Ao atender, a voz do médico de sua avó confirmou seus piores temores. O tratamento experimental que poderia deter o avanço da doença neurodegenerativa não estava coberto pelo SUS. O custo, 70 mil reais que não tinham. Naquela noite, enquanto Teresa dormia, Ana contemplou novamente o convite da Oliveira Tech. O orgulho e a necessidade travavam uma batalha em seu interior. Finalmente, com dedos trêmulos, enviou um e-mail aceitando a entrevista. Será apenas temporário, prometeu a si mesma, até conseguir o dinheiro para o tratamento. A 15 quilômetros de distância, na sala de reuniões envidraçada da Oliveira Tech, Rafael enfrentava sua própria batalha interna. A fusão com a Global Tech avançava conforme o previsto, mas cada reunião confirmava seus temores. Os programas de inovação social que sempre haviam sido o coração de sua empresa estavam sendo gradualmente relegados em favor de projetos mais rentáveis. Os aplicativos de microcrédito e apoio a pequenos comércios não se encaixam com a visão global da Global Tech, explicava James Wilson com seu habitual tom condescendente. Precisamos reorientar recursos para produtos mais universais. Marcelo Gomes, sentado ao lado de Rafael, observava com preocupação como seu amigo assentia mecanicamente, cada vez mais preso em uma rede corporativa que contradizia seus valores originais. Quando a reunião terminou, Rafael permaneceu sentado, contemplando o horizonte do Rio de Janeiro do vizinho 7º andar, da torre de vidro que abrigava sua empresa. Marcelo aproximou-se com 2 cafés. Em que momento deixamos de criar tecnologia para fazer o bem e começamos a fazer o bem para justificar nossa tecnologia? Perguntou Rafael, quase para si mesmo. Marcelo entregou-lhe um dos cafés com um gesto compreensivo. Talvez quando decidimos que precisávamos da aprovação daqueles que nunca entenderam nossa visão original, respondeu com a honestidade brutal que caracterizava sua amizade. A propósito, Recursos Humanos me informou que você solicitou pessoalmente a contratação de uma estagiária para o Departamento de Inovação Social, bastante incomum vindo do CEO. Rafael deu um gole em seu café, evitando o olhar inquisitivo de seu amigo. Ela tem potencial, respondeu brevemente. Vi seu histórico acadêmico. E suponho que o fato de ser a mesma garçonete que você defendeu em seu casamento, provocando o primeiro desacordo sério com sua flamante esposa, é pura coincidência. A expressão de Rafael tensionou-se imperceptivelmente. As discussões com Camila haviam se intensificado desde aquele incidente. Sua esposa, sempre calculista, não questionava tanto o gesto em si, quanto suas possíveis repercussões na imagem pública de ambos. Nem tudo tem um motivo ulterior, Marcelo, respondeu com certa irritação. Às vezes, simplesmente fazemos o certo. Claro, concedeu seu amigo com um sorriso enigmático. Embora eu me pergunte se Camila compartilha essa visão tão altruísta. 2 dias depois, Ana atravessava as portas giratórias das oficinas centrais da Oliveira Tech com uma mistura de nervosismo e determinação. Sua melhor blusa, cuidadosamente passada, e o coque impecável não conseguiam disfarçar seu desconforto naquele ambiente de vidro e aço, onde executivos impecavelmente vestidos transitavam com a confiança que outorga o privilégio. A entrevista com Recursos Humanos transcorreu com surpreendente facilidade. Para sua perplexidade, Ana descobriu que não só conheciam seu histórico acadêmico, mas também seus projetos universitários sobre inovação social e sustentabilidade. O que havia imaginado como um posto temporário insignificante revelou-se uma posição como assistente de pesquisa no departamento que desenvolvia precisamente
os aplicativos sociais que havia estudado na universidade. O contrato inicial é por 6 meses, explicou a diretora de recursos humanos, mas com possibilidades reais de extensão segundo o desempenho. O salário oferecido triplicava o que ganhava como garçonete. Com essa quantia, poderia enfrentar confortavelmente o tratamento de sua avó sem ter que hipotecar seu futuro. Quando a entrevista concluiu, uma assistente a acompanhou até a saída. Ao passar diante de uma sala de reuniões com paredes de vidro, Ana deteve-se involuntariamente. Ali, rodeado de executivos engravatados, Rafael Oliveira expunha algum conceito com paixão contida, desenhando diagramas em uma lousa digital. Por um instante, seus olhares se cruzaram através do vidro. Rafael interrompeu brevemente sua explicação, assentindo com um gesto quase imperceptível. Ana respondeu do mesmo modo antes de continuar seu caminho. Nenhuma palavra havia sido pronunciada, mas algo indefinível havia fluído entre eles naquela fugaz troca. Uma conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo que transcendia as barreiras sociais e as circunstâncias que os haviam reunido. O que Ana não podia saber enquanto abandonava o edifício com o contrato assinado era que, naquela sala de reuniões, Rafael acabava de apresentar um projeto para revitalizar precisamente o programa de inovação social que a Global Tech pretendia desmantelar após a fusão. O outono carioca tingia de dourado os jardins do Parque Lage, enquanto Ana caminhava absorta em seus pensamentos. 2 meses haviam transcorrido desde que começou a trabalhar na Oliveira Tech. Tempo suficiente para confirmar que aquele posto não era mera caridade. Suas ideias sobre aplicativos para conectar pequenos produtores locais com consumidores urbanos haviam sido não apenas ouvidas, mas implementadas em um projeto piloto que já mostrava resultados promissores. Posso acompanhá-la? A voz a sobressaltou. Rafael Oliveira, com roupa informal que contrastava com sua habitual imagem corporativa, aguardava sua resposta com uma expressão que mesclava segurança e certa vulnerabilidade. Senhor Oliveira, eu... titubeou Ana, surpreendida pelo encontro aparentemente casual. Rafael, por favor, corrigiu-a com um sorriso. Fora do escritório, ao menos, poderíamos prescindir das formalidades. Começaram a caminhar juntos pela trilha bordeada de árvores centenárias. Uma distância profissional, cuidadosamente mantida durante semanas de interações breves e protocolares na empresa, parecia dissolver-se gradualmente naquele ambiente natural. Sua proposta para o aplicativo de comércio justo impressionou a equipe, comentou ele após um silêncio confortável. Especialmente a função que permite aos usuários conhecer a história por trás de cada produto e as famílias que o elaboram. Ana assentiu, permitindo-se sentir um lampejo de orgulho. As pessoas estão famintas por conexões autênticas, respondeu. Em um mundo onde tudo parece fabricado em série, conhecer o rosto humano por trás do que consumimos pode transformar nossa relação com os objetos cotidianos. Rafael observou-a com renovado interesse, reconhecendo em suas palavras o eco de suas próprias convicções originais, aquelas que haviam inspirado a criação da Oliveira Tech antes que o sucesso e as expectativas externas começassem a diluí-las. O verdadeiro progresso tecnológico não se mede pela velocidade de processamento, mas pelo impacto positivo em vidas concretas, citou com certa nostalgia. Era o lema com o qual fundei a empresa. Às vezes, temo que estejamos nos afastando desse princípio. Algo na vulnerabilidade daquela confissão surpreendeu Ana. O poderoso CEO mostrava dúvidas, incertezas que ressoavam com suas próprias reflexões sobre o rumo que tomava a companhia após o anúncio da fusão com a Global Tech. Se me permite a sinceridade, começou cautelosamente. Prefiro-a, de fato, animou a ele. Notei certa dissonância entre os valores que a Oliveira Tech proclama em seu site e algumas decisões recentes, especialmente a respeito do aplicativo de microcréditos para pequenos comércios, que parece estar sendo gradualmente desmantelado. Uma sombra cruzou o rosto de Rafael. Aquela observação tocava precisamente o núcleo do conflito que o atormentava internamente. As grandes corporações tecnológicas têm dinâmicas próprias, respondeu com um suspiro. Às vezes, para sobreviver e crescer,
devemos fazer concessões, mesmo se essas concessões contradizem o propósito fundamental que deu vida ao projeto. A pergunta, formulada sem acusação, mas com firmeza inequívoca, ficou suspensa entre eles como um desafio silencioso. Antes que Rafael pudesse responder, o som de uma melodia interrompeu o momento. Em um coreto próximo, um músico de rua interpretava uma antiga canção nordestina com um violão desgastado pelo uso. Ana deteve-se, visivelmente comovida. "Esta canção", murmurou, "minha avó a cantava quando eu era pequena." Rafael também havia ficado imóvel, com uma expressão de profunda surpresa. "Amanhecer no Sertão", disse em voz baixa, "uma canção tradicional de Pernambuco. Meu pai a cantarolava enquanto corrigia provas." Seus olhares se encontraram, compartilhando a estranha coincidência. Aquela melodia pouco conhecida, vinculada a lembranças íntimas de ambos, criava uma ponte inesperada entre seus mundos aparentemente distintos. "Minha avó é de Caruaru", comentou Ana, "uma cidade pequena perto de Recife. Tem uma casa antiga lá, embora faz anos que não podemos visitá-la." "Minha família paterna também procede dessa região", respondeu Rafael com crescente curiosidade. "Embora tenhamos nos mudado para o Rio quando eu era muito pequeno." Uma conexão sutil, mas inegável, começava a desenhar-se, como fios invisíveis entrelaçando histórias aparentemente desconectadas. O toque de um telefone rompeu o momento. Rafael extraiu o dispositivo de seu bolso e, ao ver o nome na tela, sua expressão transformou-se sutilmente. "Preciso atender, desculpe", disse, afastando-se alguns passos. Ana observou como sua linguagem corporal mudava completamente durante a conversa. Ombros tensos, respostas monossilábicas, gestos contidos. Quando regressou, uma máscara profissional havia substituído a autenticidade do momento compartilhado. "Era Camila", explicou desnecessariamente. "Devo ir. O jantar beneficente da Joalheria Monteiro começa em 2 horas, e esperam-se investidores importantes." Hannah assentiu, compreendendo que seus mundos voltavam a separar-se, como planetas que momentaneamente se alinham para depois continuar suas órbitas independentes. "Claro. Obrigada pelo passeio, senhor." "Rafael." Ele deteve-se um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente limitou-se a um gesto de despedida antes de afastar-se pela trilha outonal. Enquanto o via partir, Ana experimentou uma emoção complexa, a certeza de que algo significativo acabava de ocorrer, embora não pudesse definir exatamente o que. Aquela canção, a coincidência geográfica, as confidências compartilhadas, tudo sugeria uma conexão que transcendia o acaso. Naquela noite, enquanto ajudava sua avó Teresa a preparar-se para dormir, Ana mencionou casualmente o encontro e a coincidência da canção nordestina. A idosa, que ultimamente tinha mais momentos de lucidez que de confusão, ficou imóvel, com uma expressão indecifrável. "Oliveira?" perguntou com voz repentinamente clara. "Rafael Oliveira, filho de João Oliveira?" O coração de Ana deu um salto. "Sim. Como você sabe, vó?" Teresa permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. "Os verões em Caruaru", murmurou finalmente. "As 2 famílias. A promessa não cumprida." Antes que Ana pudesse indagar mais, a lucidez de Teresa desvaneceu-se como uma vela ao vento, dando lugar à confusão habitual. No entanto, uma semente havia sido plantada, uma peça do quebra-cabeça que começava a revelar um padrão mais amplo, uma história compartilhada que havia permanecido oculta durante décadas. O jantar beneficente da Joalheria Monteiro resplandecia com o brilho calculado do luxo e da exclusividade. No salão principal do Copacabana Palace, a elite carioca congregava-se não só para admirar a nova coleção, legado eterno, mas também para ser vista e fotografada junto às personalidades mais influentes do momento. Camila Monteiro de Oliveira, impecável em um vestido de estilista que acentuava sua elegância inata, movia-se entre os grupos de convidados com a graça estudada de quem cresceu nesses círculos. A seu lado, Rafael cumpria mecanicamente com seu papel de marido bem-sucedido e socialmente adequado.
embora sua mente vagasse longe dali, entre árvores outonais e melodias nordestinas. Rafael, querido, James Wilson acaba de chegar com os executivos da Global Tech, murmurou Camila, apertando levemente seu braço. É crucial que conversemos com eles antes que minha mãe os monopolize com suas histórias sobre a aristocracia brasileira. Ele assentiu, ajustando automaticamente sua máscara social enquanto se dirigiam ao grupo de executivos americanos. No entanto, ao passar junto a uma das vitrines onde se exibiam as joias mais exclusivas, algo captou sua atenção. Um broche antigo em forma de mandacaru, surpreendentemente simples em comparação com as ostentosas peças que o rodeavam. É uma peça curiosa, não é? Comentou Eduardo Monteiro, tio de Camila, que havia se materializado silenciosamente a seu lado. Pertenceu a uma antiga família nordestina. Não é particularmente valioso em termos materiais, mas tem uma história interessante. Algo no tom de Eduardo, na maneira calculada em que observava sua reação, provocou um imediato alerta em Rafael. Parece fora de lugar entre tantos diamantes, respondeu com estudada indiferença. Como algumas pessoas em certos ambientes, replicou Eduardo com um sorriso que não alcançava seus olhos. A propósito, ouvi que seu departamento de inovação social tem uma nova incorporação bastante peculiar. Uma ex-garçonete com ideias revolucionárias, segundo contam. A implicação era clara. Eduardo, com suas conexões onipresentes, estava a par do incidente do casamento e do posterior contrato de Ana. A pergunta era por que lhe interessava. A Oliveira Tech sempre apostou no talento, independentemente de sua origem, respondeu Rafael com tom neutro, mas firme. Eduardo deu um gole em seu champanhe, estudando-o por cima da borda da taça. Naturalmente, embora eu me pergunte se conhece realmente a origem de todas suas apostas, deixou cair com deliberada ambiguidade antes de afastar-se para saudar outros convidados. Aquela conversa deixou Rafael com uma inquietação indefinível. O que insinuava Eduardo? O que sabia sobre Ana que ele desconhecia? No outro extremo do salão, Regina Monteiro observava a cena com atenção felina. A mãe de Camila não havia esquecido a humilhação pública durante o casamento, quando seu genro tomou partido por uma simples garçonete em vez de por sua família política. Desde então, havia iniciado uma discreta, mas exaustiva investigação sobre Ana Silva e sua avó Teresa. A moça está fazendo um trabalho excepcional na empresa do seu marido, comentou casualmente a sua filha, quando conseguiu apartá-la momentaneamente dos convidados. Curiosa coincidência, não acha? Camila, que até então havia considerado o incidente do casamento como um simples desdobramento da excessiva nobreza de seu marido, franziu ligeiramente o senho. Do que está falando, mamãe? Talvez devesse prestar mais atenção às novas incorporações na empresa de Rafael, sugeriu Regina com falsa inocência. Especialmente aquelas que compartilham histórias familiares com seu marido. A semente da dúvida ficou plantada. Camila, especialista em controlar suas emoções em público, manteve seu sorriso social intacto, mas uma nova preocupação começava a germinar em seu interior. A vários quilômetros de distância, em seu modesto apartamento de Jacarepaguá, Ana ajudava sua avó a revisar velhas fotografias familiares. O tratamento experimental estava mostrando resultados promissores e Teresa desfrutava de momentos de claridade mental cada vez mais frequentes. Este álbum contém os verões em Caruaru, explicou a idosa, passando páginas com cuidado reverencial. Quando seu avô ainda vivia e tínhamos a pequena padaria junto à praça central. Ana observava com carinho aquelas imagens desbotadas. Sua avó jovem e sorridente, seu avô robusto com o avental de padeiro, e uma menina pequena que devia ser sua mãe, brincando em uma rua de paralelepípedos. Quem são estas pessoas? Perguntou, apontando para uma fotografia onde aparecia outra família junto à sua, diante de uma casa senhorial. Teresa observou a imagem com expressão subitamente solene. Os Oliveira, respondeu em voz baixa. João Oliveira era professor no Rio, mas vinham cada verão à casa familiar em Caruaru. O pai dele havia sido um pequeno fazendeiro antes de perder quase tudo em maus investimentos.
O coração de Ana deu um salto. Os Oliveira? A família de Rafael. Vó, você conhecia os pais de Rafael Oliveira, meu chefe atual? Teresa assentiu lentamente. Não apenas os conhecia. Nossas famílias estavam unidas por uma promessa, um pacto que se rompeu. Seus dedos trêmulos acariciaram a fotografia. Seu avô emprestou a João o dinheiro para seus estudos universitários, com a condição de que depois ele financiaria os estudos superiores de sua mãe. Um acordo entre homens honrados, selado com palavra e sem papéis. Ana escutava fascinada por esta conexão inesperada entre sua família e a de Rafael. O que aconteceu? O rosto de Teresa ensombreceu-se. Mudaram-se repentinamente, sem explicações, sem cumprir a promessa. Sua mãe teve que abandonar seus sonhos de estudar medicina. A padaria entrou em dificuldades, porque seu avô havia investido grande parte de nossas economias em ajudar João. Finalmente, perdemos tudo. A revelação golpeou Ana como uma onda expansiva. De repente, pequenos detalhes começavam a fazer sentido. A reação de Rafael à canção nordestina, a estranha familiaridade que havia sentido em relação a ele desde o princípio, as insinuações de Eduardo Monteiro no escritório sobre investigar as origens, antes de tomar decisões importantes. Enquanto isso, no jantar beneficente, Rafael havia escapulido momentaneamente do burburinho social para respirar no terraço. Marcelo Gomes, sempre atento aos estados de ânimo de seu amigo, seguiu-o com 2 taças. Você parece como se acabasse de descobrir que a terra é plana, afinal, brincou, oferecendo-lhe uma das taças. Rafael a aceitou com um sorriso cansado. Eduardo Monteiro acabou de insinuar algo sobre Ana Silva, como se houvesse alguma conexão que eu deveria conhecer. Marcelo deu um gole em sua bebida, considerando cuidadosamente suas palavras. Talvez devesse perguntar ao seu pai, sugeriu finalmente. Notei que ele age de forma estranha cada vez que você menciona a nova garota do departamento de inovação. Outro dia, quando você comentou casualmente o sobrenome dela durante o jantar familiar, João praticamente derramou seu vinho. Aquela observação cristalizou a inquietação que Rafael vinha sentindo. Algo conectava sua família com Ana. Algo que todos pareciam perceber exceto ele. Preciso falar com meu pai, decidiu, terminando sua taça de um gole. O destino, no entanto, tinha outros planos. Ao retornar ao salão, encontrou-se com uma cena inesperada. Camila conversava animadamente com Ana, quem, para sua absoluta surpresa, encontrava-se entre os convidados do jantar, vestida com simples elegância. Rafael, querido, chamou-o Camila com um sorriso que não alcançava seus olhos. Olha quem encontrei. Acontece que sua promissora funcionária foi convidada pela Fundação para o Desenvolvimento Social como representante de projetos inovadores. Não é uma coincidência maravilhosa? A tensão subjacente era palpável. Ana, visivelmente desconfortável, mas mantendo sua dignidade característica, segurava uma taça sem beber dela. Senhor Oliveira, saudou formalmente. Sua esposa foi muito amável ao aproximar-se para se apresentar. Mais que amável, interveio Camila com doçura venenosa. Fascinada, eu diria, especialmente depois de descobrir que nossas famílias têm uma história compartilhada em Caruaru, uma história que aparentemente meu marido desconhece. O mundo pareceu parar para Rafael. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando um padrão que havia estado oculto à vista de todos. A canção nordestina, as reações de seu pai, as insinuações de Eduardo, tudo convergia para uma verdade que começava a tomar forma. Nesse preciso instante, como se o destino quisesse sublinhar a revelação, os organizadores anunciaram pelo sistema de som o leilão beneficente. O primeiro artigo apresentado foi precisamente o broche em forma de mandacaru que havia captado a atenção de Rafael momentos antes. Uma peça histórica, explicou o leiloeiro. Este broche pertenceu à família Silva de Caruaru, proprietários da afamada padaria da Praça Central durante gerações, antes de seu trágico declínio nos anos 80. Os olhos de Ana abriram-se com surpresa e dor. Aquele broche, herança familiar que sua avó havia sido obrigada a vender em tempos desesperados, reaparecia agora como artigo de luxo para o entretenimento da elite.
Os olhares de Rafael e Ana encontraram-se no meio do salão lotado, unidos pela súbita compreensão de que suas vidas haviam estado entrelaçadas muito antes daquele incidente em um casamento. Uma promessa rompida décadas atrás havia alterado o curso de ambas as famílias, criando dívidas invisíveis que talvez, apenas talvez, o destino agora oferecia a oportunidade de saldar. A chuva caía implacável sobre o Rio de Janeiro, criando um véu cinzento que difuminava os contornos da cidade. No elegante escritório do andar executivo da Oliveira Tech, Rafael contemplava o aguaceiro através da janela panorâmica, perdido em pensamentos que cruzavam décadas e gerações. 3 dias haviam transcorrido desde a revelação no jantar beneficente. 3 dias de conversas dolorosas, verdades pela metade e silêncios eloquentes. A visita a seus pais havia confirmado o impensável. A dívida moral com a família Silva, a promessa não cumprida que havia alterado o curso de 2 famílias. Tínhamos medo, havia confessado João Oliveira com a voz quebrada pela vergonha. A empresa onde trabalhava faliu repentinamente. Ofereceram-nos uma oportunidade em São Paulo, mas mal podíamos nos manter à tona. A ideia de cumprir a promessa de financiar os estudos da filha do Silva parecia impossível naquele momento. Por que não explicaram a situação? Havia perguntado Rafael, incapaz de reconciliar essa covardia com a imagem do pai íntegro que sempre havia admirado. Por que desaparecer sem mais? A vergonha, havia respondido sua mãe, Marta, com lágrimas nos olhos. Seu pai sempre havia sido um homem de palavra. Enfrentar Antônio Silva, admitir que não poderíamos cumprir nossa parte do trato depois que ele havia sacrificado tanto por nós, foi mais do que pudemos suportar. A decepção havia sido amarga. A mitologia familiar sobre a ascensão honrada dos Oliveira, desde a modéstia até o sucesso empresarial, vacilava. A integridade inquebrantável que seu pai sempre havia pregado ficava em xeque por esse segredo longamente guardado. O som de batidas na porta interrompeu suas reflexões. Marcelo entrou sem esperar resposta, como era habitual entre eles. O pessoal da Global Tech acabou de enviar as modificações ao contrato de fusão, anunciou, deixando uma pasta sobre a escrivaninha. Incluíram uma cláusula específica sobre o refoco estratégico do Departamento de Inovação Social. Em linguagem corporativa, vão desmantelá-lo. Rafael pegou a pasta com gesto ausente, demasiado absorto pelo conflito moral que o atormentava para processar plenamente esta nova ameaça profissional. Passaram-se 3 dias, Rafa, continuou Marcelo com tom cauteloso. Camila está furiosa por sua inexplicável obsessão com uma história familiar antiga. O pessoal da Global Tech está impaciente para fechar a fusão. E você continua aqui, contemplando a chuva como um personagem de romance russo. Uma promessa rompida, murmurou Rafael mais para si mesmo que para seu amigo. Tudo o que somos, tudo o que construímos, tem seus alicerces em uma injustiça. Marcelo observou-o com preocupação genuína. Em 20 anos de amizade, nunca havia visto Rafael tão profundamente afetado. As ações do seu pai não definem as suas, disse finalmente. Você pode lamentar o ocorrido sem carregar com uma culpa que não lhe corresponde. Não me corresponde? Rafael voltou-se para ele com intensidade repentina. Estudei nas melhores universidades, enquanto a filha do Silva teve que abandonar seu sonho de ser médica. Minha empresa foi construída com capital inicial familiar, enquanto a padaria deles quebrava. Você não vê a ironia? Criei a Oliveira Tech com a missão de usar a tecnologia para corrigir desequilíbrios sociais, sem saber que minha própria família havia causado um. Antes que Marcelo pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Camila entrou com a elegância gélida que a caracterizava, embora seus olhos revelassem uma tempestade interior. Precisamos conversar, declarou ignorando a presença de Marcelo. Agora. Marcelo captou a indireta e retirou-se discretamente, não sem antes lançar a seu amigo um olhar de apoio. Quando a porta fechou-se atrás dele, Camila tomou assento frente a Rafael com a postura perfeita de quem se prepara para uma negociação crucial. Investiguei a fundo o Silva, começou sem preâmbulos. Uma família irrelevante com uma pequena padaria em uma cidadezinha nordestina. A filha, Maria Silva, mãe de Ana, morreu junto com seu marido em um acidente de trânsito há 13 anos.
Ana, órfã, ficou aos cuidados de sua avó Teresa. Uma história triste, sem dúvida, mas nada que justifique esta crise existencial que você está atravessando. A frieza calculada com que Camila resumia a tragédia familiar de Ana provocou em Rafael uma onda de repulsa. Como podia reduzir a dor humana a dados clínicos? Em que momento ele mesmo havia aceitado esta desumanização como parte natural de seu entorno social? Meu pai devia a essa família irrelevante a oportunidade que mudou nossas vidas, respondeu com voz controlada. Antônio Silva hipotecou seu negócio familiar para que meu pai pudesse estudar, com a única condição de que ele faria o mesmo por sua filha depois. Uma promessa que nunca cumprimos. Compromissos não documentados de décadas atrás, desmereceu Camila com um gesto elegante, irrelevantes de qualquer perspectiva legal ou prática. O que me preocupa é sua inexplicável fascinação por esta garçonete. Os rumores na empresa estão crescendo, Rafael. E Eduardo está francamente preocupado com seu julgamento a respeito da fusão com a Global Tech. Meu julgamento? A indignação começava a substituir o remorso em Rafael. Você se refere ao fato de eu questionar a eliminação do Departamento de Inovação Social? Ao fato de eu me recusar a trair os princípios fundacionais da minha própria empresa? Camila manteve sua compostura, embora um leve tique em sua sobrancelha direita traísse sua crescente irritação. Refiro-me a que você está permitindo que uma história familiar sentimental nuble sua visão empresarial, precisou. A fusão com a Global Tech nos posicionará globalmente. Os programas sociais são louváveis, mas marginais em termos de rentabilidade. Qualquer CEO racional entenderia isso. Talvez eu não queira ser um CEO racional se isso significa abandonar o propósito que deu sentido a tudo isto, respondeu Rafael, surpreendendo a si mesmo com a clareza repentina desta afirmação. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. A chuva, que havia amainado momentaneamente, voltou a intensificar-se contra as janelas panorâmicas, como que sublinhando a tempestade emocional que se desenvolvia no interior. Há algo mais que você deveria saber, disse finalmente Camila, extraindo um envelope de sua elegante pasta. Contém os resultados da investigação sobre Ana Silva que encomendei. Especificamente sobre seu projeto acadêmico atual. Rafael pegou o envelope com receio. Ao abri-lo, encontrou documentos que detalhavam o trabalho universitário de Ana. Uma pesquisa sobre tecnologia acessível para comunidades tradicionais, centrada precisamente em como os aplicativos móveis podiam revitalizar negócios familiares em cidades pequenas como padarias tradicionais. Não vê? Insistiu Camila. Ela tem usado sua posição na Oliveira Tech para desenvolver um projeto pessoal motivado por sua história familiar. Está manipulando você emocionalmente, Rafael. Uma risada incrédula escapou dos lábios de Rafael enquanto folheava os documentos. Manipulando-me? A incredulidade deu lugar a uma clareza cristalina. O que vejo aqui é exatamente o contrário. Vejo alguém que, apesar da injustiça sofrida por sua família, canalizou essa dor em algo construtivo. Não busca vingança, mas soluções. Está fazendo exatamente o que eu aspirava a fazer quando fundei esta empresa, antes de me deixar seduzir por fusões e estratégias globais. Camila levantou-se lentamente, compreendendo que havia subestimado o impacto da revelação familiar em seu marido. Você está se deixando levar pelo romantismo, Rafael, advertiu com frieza. Há muito em jogo. A fusão, nossa posição social, a expansão da empresa. Você não pode arriscar tudo isso por um sentimento de culpa mal direcionado. Talvez seja precisamente o que preciso fazer, respondeu ele, com uma determinação que surpreendeu a ambos. Redescobrir o que é verdadeiramente importante. Nesse momento, como se o roteiro do destino quisesse sublinhar a transcendência da conversa, o telefone de Rafael vibrou com uma mensagem. Era de Ana. Preciso falar com você. É sobre minha avó e a conexão entre nossas famílias. Há algo que deve saber. Camila captou a mudança na expressão de seu marido e compreendeu que a batalha estava, ao menos temporariamente, perdida. Pense cuidadosamente, Rafael, disse enquanto se dirigia para a porta. Às vezes, corrigir erros antigos pode criar outros novos, igualmente irreparáveis. Quando ficou sozinho,
Rafael permaneceu imóvel durante longos minutos, avaliando a mensagem de Ana e as palavras de advertência de Camila. Finalmente, com decisão renovada, respondeu: "Espero você no Café Confeitaria Colombo, no centro, em 1 hora. É hora de falarmos com total honestidade." Ao enviar aquela mensagem, Rafael intuía que estava cruzando um limiar. As consequências eram impossíveis de prever, mas uma certeza instalava-se em seu interior. A verdade, por dolorosa que fosse, era o único caminho para a redenção. A Confeitaria Colombo, com seus espelhos belgas e decoração Art Nouveau, oferecia o ambiente perfeito para uma conversa que requeria tanto privacidade quanto neutralidade. A chuva havia cessado, deixando atrás de si esse aroma peculiar à terra molhada que transformava momentaneamente a paisagem urbana. Ana chegou pontual, com o cabelo ligeiramente úmido e uma expressão determinada que Rafael começava a reconhecer como característica de sua personalidade. Já não restava vestígio da garçonete intimidada do casamento. Diante dele, sentava-se uma mulher segura de seu propósito. "Obrigado por vir", começou ele, notando que pela primeira vez dirigiam-se um ao outro sem as barreiras hierárquicas do escritório. "Minha avó recuperou a lucidez completa com o novo tratamento", respondeu ela, indo diretamente ao assunto. "Ontem me contou toda a história. Não apenas fragmentos, mas cada detalhe." Rafael assentiu, preparando-se para escutar uma versão que provavelmente diferiria da que seus pais lhe haviam relatado. "A dívida financeira", continuou Ana, "era apenas uma parte da história. O que realmente destruiu minha família foi a perda de confiança. Meu avô Antônio acreditava firmemente na palavra dada. Quando seus pais desapareceram sem explicação, sem sequer uma nota de desculpas, algo se quebrou nele. Não foi apenas o dinheiro perdido, mas a fé nas pessoas. A culpa, já familiar para Rafael após dias de reflexão, intensificou-se. No entanto, algo na expressão de Ana sugeria que ela não havia vindo simplesmente para confirmar o que já sabiam. "Há algo mais", disse ele, intuindo que faltava uma peça crucial do quebra-cabeça. Ana extraiu de sua bolsa uma pequena caixa de madeira desgastada. "Isto é o que minha avó queria que você visse. Guardou-o todos estes anos, esperando..." Sua voz quebrou-se ligeiramente, esperando que algum dia os círculos se fechassem, como ela diz. Com mãos cautelosas, Rafael abriu a caixa. Em seu interior descansava um objeto inesperado. Uma medalha de bronze com a imagem de São Francisco, o padroeiro de Caruaru, junto a um papel amarelado cuidadosamente dobrado. "É uma promessa de sociedade", explicou Ana enquanto ele desdobrava o documento. "Nossos avós não só tinham um acordo sobre os estudos. Segundo minha avó, haviam planejado unir a padaria Silva com a pequena editora que seu avô havia herdado. Pão para o corpo e livros para a alma. Esse ia ser o lema do negócio conjunto." Rafael leu o documento com crescente assombro. Efetivamente, continha os termos de uma sociedade que nunca chegou a formalizar-se legalmente, mas que havia sido selada com o ritual significativo de partir a medalha de São Francisco em 2 metades que ambas as famílias conservariam. "Nunca soube disto", murmurou, genuinamente surpreso. "Meu pai só mencionou a dívida por seus estudos, não este projeto conjunto. Porque provavelmente ele tampouco o sabia com certeza", respondeu Ana. "Segundo minha avó, este acordo era entre os avós. Seu pai estava ciente, mas não participou diretamente de sua concepção. Quando a oportunidade em São Paulo surgiu repentinamente, talvez não tenha compreendido a verdadeira magnitude do que estava sendo rompido. Uma nova dimensão da história familiar revelava-se, mostrando que os laços entre os Silva e os Oliveira iam além de um simples empréstimo. Haviam compartilhado uma visão, um sonho conjunto que as circunstâncias e talvez a covardia haviam frustrado. "Por que me mostra isto agora?" perguntou Rafael, embora intuísse a resposta. Ana respirou profundamente antes de continuar. "Minha avó está envelhecendo. O tratamento melhorou sua lucidez, mas não é uma cura milagrosa", explicou com franqueza. "Antes de partir, quer fechar círculos. Não busca compensação econômica nem justiça tardia. Simplesmente quer que você saiba a verdade completa, que entenda que nossas famílias estiveram destinadas a unir-se em algo significativo.
A sinceridade desarmante destas palavras comoveu Rafael. Não havia ressentimento nem acusação nelas, apenas a pacífica aceitação de alguém que compreendeu que algumas feridas só podem sarar quando reconhecidas abertamente. Há algo mais, continuou Ana, extraindo um pendrive de sua bolsa. Aqui está meu projeto completo sobre aplicativos tecnológicos para revitalizar negócios tradicionais. Iniciei-o muito antes de conhecê-lo, antes inclusive de saber da conexão entre nossas famílias. Rafael pegou o dispositivo, compreendendo a importância deste gesto. Ana estava oferecendo-lhe transparência completa, desarmando com fatos as insinuações de Camila sobre manipulações calculadas. Sua esposa me investigou, acrescentou Ana com um sorriso resignado. Entendo-a, de certo modo. Deve ser inquietante descobrir conexões ocultas entre seu marido e uma funcionária que apareceu do nada. Camila vê ameaças onde eu vejo oportunidades, respondeu Rafael, surpreendendo a si mesmo com a franqueza desta afirmação. Sempre foi assim. É parte de como foi educada. Um silêncio reflexivo instalou-se entre eles enquanto a tarde avançava. Através das janelas ornamentadas, podiam observar cariocas apressados na rua movimentada após a chuva, alheios ao drama de redenção e reconexão que se desenvolvia na mesa do canto. O que fazemos agora? Perguntou finalmente Ana. Não podemos mudar o passado, mas podemos honrá-lo construindo um futuro diferente, completou Rafael com renovada clareza. O projeto tecnológico para negócios tradicionais que você desenvolveu é exatamente o tipo de iniciativa que a Oliveira Tech deveria estar impulsionando, não desmantelando. A Global Tech não vai concordar, apontou ela, demonstrando que também estava a par das implicações corporativas da fusão iminente. Talvez a Global Tech não seja o caminho correto, então, respondeu Rafael, com uma determinação que surpreendeu a ambos. Talvez precisemos lembrar por que criamos a empresa em primeiro lugar. Enquanto pronunciava estas palavras, Rafael sentia uma liberação interior, como se tivesse estado sustentando uma verdade incômoda durante tempo demais e, finalmente, encontrasse a coragem para reconhecê-la. Não é só por nossas famílias, continuou, organizando seus pensamentos em tempo real. É pelo que acredito realmente. A tecnologia deve servir às pessoas, não o contrário. Deve criar pontes, não ampliar brechas. Esta redescoberta de nossa história familiar mostrou-me quanto me desviei de meus princípios originais. Ana observava-o com uma mistura de admiração e cautela. É uma decisão enorme, advertiu. A fusão, seu casamento, há muito em jogo. Sei disso, assentiu ele. Mas também há muito em jogo se continuar por este caminho. Minha integridade, o propósito do meu trabalho, a possibilidade de reparar algo que se rompeu há décadas. Nesse momento, como se o universo quisesse sublinhar a transcendência da conversa, o telefone de Ana tocou com urgência. Ao atender, sua expressão passou da surpresa ao pânico em questão de segundos. É minha avó, explicou enquanto recolhia apressadamente suas coisas. Sofreu uma recaída. Devo ir ao hospital imediatamente. Sem hesitar, Rafael levantou-se também. Levarei você, ofereceu com firmeza. Meu carro está aqui perto. O trajeto até o hospital transcorreu em um silêncio tenso, rompido apenas pelas indicações ocasionais de Ana. A chuva havia retornado, mais intensa agora, como se refletisse a gravidade da situação. Ao chegar ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, a cena que encontraram era desoladora. Teresa, conectada a múltiplos monitores, respirava com dificuldade enquanto os médicos trabalhavam ao seu redor. Quando permitiram que Ana entrasse no quarto, Rafael permaneceu no corredor, respeitando a intimidade do momento, mas sentindo uma responsabilidade inevitável de estar presente. Transcorreram 2 horas de angustiosa espera antes que o médico saísse para falar com Ana. Embora Rafael não pudesse escutar a conversa, a linguagem corporal de ambos revelava notícias mistas. Teresa estava estável, mas frágil. Necessitava de um tipo específico de tratamento que, segundo captou fragmentariamente, não estava coberto pelo SUS e superava em muito as possibilidades econômicas de Ana. Quando finalmente pôde aproximar-se dela,
encontrou-a sentada em uma incômoda cadeira de plástico, com o olhar perdido no infinito e as mãos agarradas à pequena caixa de madeira que haviam estado examinando no café. O tratamento custa R$200 mil, informou com voz monótona, sem olhá-lo diretamente. A neurologista diz que poderia dar-lhe anos de vida digna, mas... Sua voz quebrou-se, incapaz de completar a frase. Rafael sentou-se junto a ela, respeitando seu espaço, mas oferecendo presença solidária. Sem grandes gestos nem declarações grandiosas, extraiu seu telefone e realizou uma breve chamada à sua assistente pessoal, dando instruções precisas para uma transferência imediata ao hospital. Não é caridade, esclareceu ao desligar, antecipando-se ao protesto que via formar-se nos olhos de Ana. Se quiser vê-lo assim, considere-o a devolução de uma dívida familiar antiga, com seus correspondentes juros. Ana olhou-o finalmente, com olhos que refletiam um turbilhão de emoções contraditórias: gratidão, orgulho ferido, alívio e preocupação. Não posso aceitar, disse finalmente, embora sem verdadeira convicção. Pode e vai, respondeu ele com firmeza tranquila. Não por você, mas por Teresa. Pela oportunidade de fechar círculos adequadamente, como ela mesma deseja. Um entendimento silencioso fluiu entre eles. Este não era um gesto paternalista nem condescendente, mas o reconhecimento sincero de uma conexão que transcendia as circunstâncias atuais. Um vínculo forjado por histórias familiares entrelaçadas e valores compartilhados que o tempo e as circunstâncias não haviam conseguido apagar. Naquele corredor de hospital sob a luz fluorescente e rodeados da agitação sanitária, ambos compreenderam que haviam cruzado um limiar. As decisões que tomariam a partir desse momento, tanto pessoais quanto profissionais, estariam inevitavelmente marcadas por esta reconexão de destinos separados décadas atrás. Pão para o corpo e tecnologia para a alma, murmurou Rafael, adaptando o lema que nunca chegou a materializar-se. Talvez não seja tarde demais para honrar essa visão, ainda que seja de formas que nossos avós jamais teriam imaginado. Ana assentiu levemente, permitindo-se pela primeira vez vislumbrar um futuro onde as feridas do passado pudessem transformar-se em alicerces para algo novo e significativo. A sala de reuniões da Oliveira Tech vibrava com uma tensão quase palpável. Ao redor da imponente mesa de jacarandá, os principais executivos da empresa e os representantes da Global Tech mantinham expressões cuidadosamente neutras, enquanto Rafael Oliveira, de pé junto à tela digital, concluía sua apresentação. Em resumo, senhores, declarou com voz serena, mas firme, a Oliveira Tech não pode proceder com a fusão nos termos atuais. A eliminação do Departamento de Inovação Social contradiz os princípios fundacionais de nossa empresa. Não é negociável. James Wilson, vice-presidente da Global Tech, trocou olhares incrédulos com seus colegas antes de ajustar a gravata com um gesto que denotava irritação contida. Rafael, dedicamos 6 meses a esta negociação, respondeu com cordialidade forçada. As cláusulas sobre refoco estratégico são padrão em qualquer fusão desta envergadura. Não estamos eliminando seus projetos sociais, simplesmente estamos otimizando-os. Chamemos pelo nome real, interveio Rafael. Vocês estão desmantelando o coração do que somos para converter a Oliveira Tech em mais uma engrenagem anônima de sua maquinaria corporativa. Um murmúrio incômodo percorreu a mesa. Eduardo Monteiro, representando os interesses da família de Camila, inclinou-se para a frente com expressão calculista. Talvez devêssemos considerar um recesso, sugeriu com falsa diplomacia. As decisões precipitadas raramente são as mais acertadas, especialmente quando estão influenciadas por fatores pessoais recentes. A insinuação era clara. Nas 2 semanas transcorridas desde a hospitalização de Teresa, os rumores sobre a peculiar conexão entre Rafael e Ana se haviam multiplicado, alimentados pela crescente tensão em seu casamento com Camila. O que havia começado como uma história familiar de dívidas morais estava se transformando, nos círculos empresariais e sociais do Rio, em uma narrativa muito mais sensacionalista. Marcelo Gomes, sentado à direita de Rafael,
Tomou a palavra com a autoridade que lhe conferia ser o fundador conjunto e atual CFO da empresa. Os números falam por si mesmos, senhores, declarou, projetando uma nova série de gráficos na tela. Nossos aplicativos de inovação social não só cumprem uma função ética, como também demonstraram rentabilidade sustentável. Oliveira Credits conectou mais de 10.000 pequenos negócios com microinvestidores no último ano, com uma taxa de sucesso de 78%. Nossa plataforma para artesãos tradicionais aumentou suas vendas em 45% em média. Wilson fez um gesto displicente com a mão. Cifras respeitáveis para projetos locais, concedeu, mas insignificantes no contexto global que a Global Tech pode oferecer-lhes. Seu verdadeiro potencial está na tecnologia de base, não nestas iniciativas beneficentes. Rafael observou os rostos ao redor da mesa. A maioria de seus executivos parecia presa em um conflito interno, divididos entre a oportunidade financeira que representava a Global Tech e os valores que haviam definido a Oliveira Tech desde sua fundação. Permitam-me mostrar algo mais, disse abrindo um novo arquivo na tela. Este é o projeto piloto desenvolvido por nosso Departamento de Inovação Social durante os últimos 3 meses. Uma plataforma que conecta negócios tradicionais em risco de desaparecimento, com tecnologia adaptada às suas necessidades específicas. As imagens mostravam a transformação digital de uma antiga padaria em Caruaru, onde a tradição centenária de elaboração artesanal se complementava com sistemas de pedidos online, rastreabilidade de ingredientes e uma narrativa digital que conectava os consumidores com a história do estabelecimento. O Projeto Raízes, continuou Rafael, não só salvou este negócio familiar da falência, como também aumentou suas vendas em 130% e criou 5 novos postos de trabalho em uma comunidade rural ameaçada pelo despovoamento. Alguns executivos assentiram com genuíno interesse. Wilson, no entanto, manteve sua expressão cética. Um caso de sucesso comovente, comentou com leve condescendência, mas dificilmente escalável ou relevante para os mercados globais que a Global Tech domina. Foi então que Rafael lançou sua jogada mestra, preparada meticulosamente durante dias de reflexão intensa. Precisamente por isso, convidei mais alguém para esta reunião, anunciou, dirigindo-se para a porta. Senhores, permitam-me apresentar-lhes Ana Silva, diretora do Projeto Raízes, e a mente brilhante por trás de sua concepção. As portas abriram-se e Ana entrou com passo decidido. Já não restava vestígio da garçonete intimidada de meses atrás. Vestida com elegância profissional mais simples, carregava um tablet e uma segurança em si mesma que captou imediatamente a atenção de todos os presentes. Obrigada, Rafael, disse com voz clara. Senhores, o Projeto Raízes não é apenas um caso isolado de sucesso. É o protótipo de um modelo replicável que está sendo implementado atualmente em 18 negócios tradicionais de 5 regiões diferentes. Com destreza tecnológica e narrativa impecável, Ana mostrou na tela um mapa interativo que exibia ateliês artesanais, pequenas vinícolas, queijarias tradicionais e outros negócios familiares revitalizados através da tecnologia adaptativa desenvolvida pela Oliveira Tech. Cada um destes pontos representa uma família cujo legado geracional estava ameaçado, explicou. Mas mais importante ainda, representam comunidades inteiras que dependem destes negócios para sobreviver. Não estamos falando apenas de rentabilidade, mas de patrimônio cultural, sustentabilidade rural e tecido social. A apresentação de Ana, respaldada por dados sólidos e testemunhos comoventes dos proprietários destes negócios, criou um impacto visível entre os presentes. Inclusive, alguns representantes da Global Tech pareciam reconsiderar sua postura. Impressionante, sem dúvida, concedeu Wilson, recuperando rapidamente sua compostura. Mas continua sendo um modelo que consome recursos significativos para impactos relativamente limitados. A Global Tech pensa em bilhões de usuários, não em 18 artesãos. E esse é precisamente o problema, interveio Rafael retomando o fio. Sua visão sacrifica profundidade por amplitude, impacto real por estatísticas globais. A Oliveira Tech nasceu com outra filosofia.
Eduardo Monteiro, que havia permanecido observando a interação com crescente irritação, decidiu intervir novamente. Isto é absurdo, declarou com desdém mal dissimulado. Estamos rejeitando uma oportunidade histórica por sentimentalismos provincianos. O Conselho Diretivo deveria reconsiderar se a atual direção executiva está capacitada para tomar decisões estratégicas desta envergadura. A ameaça velada ficou suspensa no ar. Como investidor principal através de sua conexão familiar com Camila, Eduardo tinha capacidade para convocar uma reunião extraordinária do Conselho e questionar a posição de Rafael como CEO. Foi então que Marcelo executou a segunda parte do plano que haviam preparado cuidadosamente. Falando em capacidade decisória, comentou com tom casual enquanto deslizava uma pasta para Wilson. Talvez lhes interesse revisar as projeções financeiras há 5 anos do projeto Raízes, uma vez implementado em escala nacional. O executivo americano, intrigado, abriu a pasta. Sua expressão transformou-se gradualmente enquanto examinava os gráficos e tabelas contidos nela. De acordo com estes números, murmurou, visivelmente desconcertado, o modelo seria rentável em grande escala. Altamente rentável, de fato. Com um componente adicional que nenhuma outra tecnologia oferece, acrescentou Ana. Legitimidade social autêntica. Não marketing filantrópico, mas impacto verificável e documentado. Algo que os consumidores atuais valorizam cada vez mais e que nenhuma campanha publicitária pode fabricar. Wilson olhou alternativamente para Rafael, Marcelo e Ana, recalculando mentalmente a equação que acreditava dominada. Precisaríamos que nossos analistas verificassem estas projeções, disse finalmente. E teríamos que redesenhar significativamente os termos da fusão. Não haverá fusão, James, respondeu Rafael com tranquilidade. Pelo menos não nos termos que vocês haviam imaginado. A Oliveira Tech manterá sua independência e seu propósito original. Estamos abertos a colaborações pontuais, intercâmbios tecnológicos mutuamente benéficos, mas não a uma absorção que dilua nossa essência. O silêncio que seguiu esta declaração era denso, carregado de implicações. Eduardo foi o primeiro a rompê-lo, pondo-se de pé com movimentos bruscos que traíam sua fúria apenas contida. Isto não terminou, Rafael, advertiu enquanto recolhia seus documentos. Camila ficará devastada ao saber que você sacrificou o futuro de vocês por... Seu olhar dirigiu-se deliberadamente para Ana. Distrações sentimentais. Após sua saída teatral, a tensão na sala diminuiu perceptivelmente. Wilson, pragmático como todos os executivos que sobreviveram décadas no implacável mundo corporativo, redirecionou rapidamente seu foco. Talvez devêssemos explorar essas colaborações pontuais que você mencionava, sugeriu com renovado interesse profissional. O projeto Raízes poderia beneficiar-se de nossa infraestrutura global, enquanto nós ganhamos acesso a um modelo inovador de responsabilidade social corporativa. Enquanto as conversas técnicas continuavam, Ana e Rafael trocaram um olhar de entendimento mútuo. O que acabava de ocorrer transcendia uma simples negociação empresarial. Era a reafirmação de valores compartilhados, a reivindicação de um legado familiar interrompido décadas atrás e talvez o começo de algo completamente novo. Ao terminar a reunião, enquanto os executivos abandonavam a sala com animadas discussões sobre possibilidades futuras, Marcelo aproximou-se de Rafael com expressão séria. Camila esvaziou as contas conjuntas esta manhã, informou em voz baixa. E Eduardo está mobilizando seus aliados no conselho. A guerra apenas começa, meu amigo. Rafael assentiu, consciente das tempestades pessoais e profissionais que se aproximavam. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma clareza absoluta sobre seu caminho. Algumas batalhas merecem ser travadas, mesmo sabendo que o custo será alto, respondeu observando Ana enquanto ela recolhia seus materiais. Especialmente quando finalmente sabemos com certeza por que estamos lutando. O escritório de advocacia, Ferreira em Associados, ocupava o 12º andar de um elegante edifício na Avenida Rio Branco. Através das janelas panorâmicas, o Rio de Janeiro estendia-se como uma tapeçaria urbana, banhada pela luz dourada do entardecer, alheio ao drama pessoal
que se desenvolvia naquela sala de reuniões revestida de madeira escura. Rafael observava com expressão impassível como Daniela Mendes, sua advogada, revisava meticulosamente os documentos do acordo de separação que Camila havia apresentado através de sua equipe legal. "É impiedosamente engenhoso", comentou Daniela finalmente, tirando os óculos de leitura. "Estruturaram as demandas de maneira que qualquer rejeição de sua parte possa ser interpretada como uma admissão tácita de indiscrições pessoais." Rafael assentiu levemente. Nas 3 semanas transcorridas desde a ruptura das negociações com a Global Tech, Camila havia orquestrado uma campanha perfeitamente calculada. Sem acusações diretas, mas com insinuações estratégicas, havia semeado dúvidas sobre a natureza exata da relação entre ele e Ana. "Não houve nenhuma indiscrição", esclareceu pela enésima vez. "Ana Silva é uma funcionária excepcionalmente talentosa, cuja família tem uma conexão histórica com a minha. Nada mais." Daniela olhou-o com a franqueza que caracterizava sua relação profissional de mais de uma década. "Acredito em você, Rafael. Mas no tribunal da opinião pública, e especialmente nos círculos sociais e empresariais em que você se move, as aparências frequentemente pesam mais que a verdade." Não era necessário que Daniela detalhasse as consequências. Em apenas 3 semanas, Rafael havia experimentado cancelamentos de convites para eventos onde sempre havia sido bem-vindo, conversas que se interrompiam abruptamente quando entrava em uma sala e olhares avaliadores que questionavam silenciosamente sua integridade. "Eduardo Monteiro está jogando duro", continuou Daniela, apontando para alguns parágrafos do documento. "Como era previsível, estão utilizando sua influência para questionar sua capacidade de continuar liderando a Oliveira Tech. A reunião extraordinária do Conselho está programada para sexta-feira. Não podem expulsar-me da minha própria empresa", respondeu Rafael com serenidade. "Continuo sendo o acionista majoritário, por uma margem cada vez mais estreita", matizou Daniela. "Segundo minhas fontes, Eduardo tem adquirido discretamente ações através de sociedades instrumentais. Ainda não tem controle, mas está se aproximando perigosamente." A porta abriu-se suavemente para dar passagem a Marcelo, cuja expressão sombria confirmava as preocupações de Daniela. "Mais 3 membros do conselho comunicaram que votarão a favor de uma reorganização diretiva", informou sem preâmbulos. "Somados aos que Eduardo já controlava, estamos à beira do precipício." Rafael permaneceu em silêncio, processando a informação com aquela calma analítica que sempre havia sido sua fortaleza em situações críticas. "E o projeto Raízes?", perguntou finalmente, revelando onde residia sua verdadeira preocupação. "Intacto, por enquanto", respondeu Marcelo. "Ana e sua equipe continuam avançando em bom ritmo. A incorporação dos novos artesãos em Minas Gerais e na Bahia está prevista para a próxima semana." Um leve sorriso apareceu no rosto de Rafael. Em meio à tempestade pessoal e profissional, o projeto que simbolizava a reconexão com os valores fundacionais da Oliveira Tech e, por extensão, com sua própria integridade, continuava florescendo. Eduardo não poderá desmantelá-lo facilmente uma vez que esteja completamente implementado, refletiu. A repercussão midiática tem sido excepcional e os resultados financeiros preliminares são demasiado positivos para serem ignorados sem consequências. A menos que encontre uma maneira de desvincular o projeto de suas criadoras originais, advertiu Daniela, especificamente de Ana Silva. O silêncio que seguiu estas palavras estava carregado de implicações. Todos compreendiam que, na narrativa que Eduardo estava construindo cuidadosamente, Ana representava tanto a causa da crise matrimonial de Rafael, quanto a suposta distração que havia levado a decisões empresariais irracionais. "Não permitirei que a utilizem como bode expiatório", declarou Rafael com firmeza. "Tem talento demais e trabalhou duro demais para que sua carreira seja destruída por rumores maliciosos." Daniela e Marcelo trocaram um olhar significativo que não passou despercebido para Rafael. "O que está acontecendo?", perguntou, intuindo que havia algo mais que não lhe estavam contando. Marcelo suspirou antes de responder. "Ana apresentou sua renúncia esta manhã", revelou finalmente.
Diz que não quer ser a causa de sua ruína profissional e pessoal. A notícia impactou Rafael como um golpe físico. Durante semanas, haviam mantido uma distância profissional escrupulosa, precisamente para evitar alimentar os rumores, comunicando-se principalmente através de Marcelo e outros membros da equipe. A ideia de que Ana se sacrificasse desta maneira, abandonando um projeto que representava a culminação de seus ideais e estudos, parecia-lhe inaceitável. Onde ela está agora? Perguntou, pondo-se de pé com determinação. Hospital Universitário, respondeu Marcelo. Teresa foi transferida para cuidados paliativos. O tratamento retardou a doença, mas... Não precisava terminar a frase. Todos compreendiam a gravidade da situação e o que significava para Ana enfrentar estes momentos enquanto sacrificava simultaneamente sua carreira profissional. Preciso falar com ela, declarou Rafael. Isto foi longe demais. Daniela olhou-o com preocupação profissional. Rafael, considere as implicações. Se o virem no hospital com ela agora, especialmente nestas circunstâncias, algumas coisas são mais importantes que as aparências, interrompeu-a com suavidade, mas firmeza. Marcelo, poderia preparar o plano B que discutimos na semana passada? Creio que chegou o momento. Seu amigo assentiu, compreendendo imediatamente a referência. Tem certeza? Perguntou. Uma vez iniciado, não haverá volta. Nunca estive mais certo de nada, confirmou Rafael. Daniela, precisarei que prepare os documentos para a constituição da fundação. Utilizaremos o nome que acordamos. Enquanto Daniela tomava notas, Rafael dirigiu-se para a janela, contemplando o horizonte carioca com renovada determinação. Os arranha-céus corporativos, os palacetes históricos e os bairros populares coexistiam naquela panorâmica, lembrando-lhe por que havia criado a Oliveira Tech em primeiro lugar, para construir pontes tecnológicas que conectassem mundos aparentemente separados. Uma hora depois, Rafael percorria os corredores assépticos do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Seguindo as indicações da recepcionista, chegou à seção de cuidados paliativos onde Teresa havia sido transferida. Através da porta entreaberta, pôde ver Ana sentada junto à cama de sua avó, lendo-lhe em voz baixa o que parecia ser um livro antigo. A cena, em sua simplicidade e ternura, cristalizou para Rafael tudo o que havia estado tentando reconciliar durante estes turbulentos meses: a importância das conexões humanas autênticas, o valor da lealdade familiar, a dignidade silenciosa frente à adversidade. Bateu suavemente na porta antes de entrar. Teresa, notavelmente mais frágil que em seu último encontro, mas com os olhos surpreendentemente lúcidos, foi a primeira a notá-lo. O menino dos Oliveira, disse com voz fraca, mas clara. Finalmente veio para completar o círculo. Ana voltou-se, surpresa e visivelmente desconfortável pela visita inesperada. Rafael, você não deveria estar aqui, murmurou, consciente das possíveis repercussões. Já fez o suficiente por nós. Ele aproximou-se com respeito, cumprimentando primeiro Teresa com uma inclinação gentil. Ao contrário, respondeu. Vim porque há assuntos pendentes que devemos resolver juntos. De sua pasta, extraiu uma pasta com o logotipo da Oliveira Tech e entregou-a a Ana. Sua renúncia foi rejeitada, declarou com tom que não admitia discussão. De fato, o Conselho Diretivo aprovou esta manhã sua nomeação como diretora executiva do Projeto Raízes, com autonomia completa e orçamento ampliado. Ana olhou os documentos com incredulidade. Isto é impossível, objetou. Eduardo Monteiro nunca aprovaria... Eduardo já não tem voto nestas decisões, explicou Rafael. Esta manhã transferi 30% das minhas ações pessoais para uma fundação independente dedicada a preservar negócios tradicionais e patrimônio cultural através de inovação tecnológica. A Fundação Silva Oliveira. O impacto destas palavras deixou Ana momentaneamente sem fala. Teresa, no entanto, esboçou um sorriso de compreensão imediata. Pão para o corpo e livros para a alma, murmurou. O sonho de Antônio e Guilherme, finalmente realizado de outra maneira. Rafael aproximou-se da idosa e, com delicadeza reverencial, colocou sobre sua mão um pequeno objeto que extraiu do bolso,
a metade da medalha de São Francisco que seu pai lhe havia entregado dias atrás, quando finalmente compreendeu a verdadeira história familiar. Meu pai encontrou isto entre os pertences do meu avô, explicou. Nunca soube exatamente o que significava, mas conservou-o todos estes anos. Creio que agora deve retornar à sua legítima guardiã. Teresa tomou a metade da medalha com dedos trêmulos. Ana, visivelmente emocionada, extraiu de uma gaveta próxima à caixa de madeira, onde guardavam sua metade correspondente. Ao reunir ambas as peças sobre a colcha hospitalar, o círculo simbólico finalmente completava-se. A fundação será dirigida por um conselho independente, continuou Rafael. Você será a presidente executiva, Ana, se aceitar. Sua experiência pessoal, acadêmica e profissional faz de você a pessoa ideal para liderar esta missão. Mas, e você? Perguntou ela, compreendendo as implicações pessoais e profissionais desta reestruturação. A Oliveira Tech. Continuarei como CEO da Oliveira Tech, respondeu com serenidade. Embora provavelmente enfrente uma batalha considerável no próximo conselho diretivo. Mas mesmo que perdesse essa posição, a fundação está blindada legalmente. O legado continuará, independentemente do que aconteça comigo. Teresa observava o intercâmbio com a sabedoria serena de quem viveu o suficiente para reconhecer os momentos verdadeiramente significativos. Alguns círculos demoram décadas para se fecharem, comentou, acariciando as duas metades reunidas da medalha. Mas quando finalmente o fazem, confirmam que nada acontece realmente por acaso. A conversa continuou em tom mais técnico, com Rafael explicando os detalhes legais e operacionais da fundação. No entanto, sob as palavras formais, fluía uma corrente mais profunda de entendimento mútuo. Haviam encontrado uma maneira de honrar o passado, enquanto construíam um futuro que transcendia as circunstâncias pessoais de ambos. Ao despedir-se, Rafael apertou a mão de Teresa com reverência. Obrigado por conservar a memória e a esperança quando outros a perdemos, disse com singela sinceridade. A idosa apertou sua mão com surpreendente firmeza. Cuide dela, respondeu em voz baixa, com um olhar que continha tanto bênção quanto advertência maternal. É mais forte do que parece, mas também mais vulnerável do que admite. Ao sair do quarto, Ana acompanhou Rafael até o elevador. No corredor deserto, finalmente puderam falar sem a extrema cautela que haviam mantido durante semanas. Você não tinha que fazer isto, disse ela, especialmente agora, com tudo o que está enfrentando pessoalmente. Ao contrário, respondeu ele com convicção tranquila, tinha que fazê-lo precisamente por isso. Durante anos construí minha vida profissional sobre valores que gradualmente estava traindo na prática. Esta crise foi, paradoxalmente, a oportunidade de realinhar minhas ações com minhas verdadeiras convicções. O elevador chegou, mas Rafael não fez menção de entrar. Havia algo mais que precisava dizer, algo que haviam evitado cuidadosamente mencionar durante todas as suas interações. Ana, independentemente dos rumores e das insinuações maliciosas, quero que saiba que meu respeito por você é absolutamente genuíno, profissional e pessoalmente. Ela sustentou seu olhar com aquela mistura de dignidade e vulnerabilidade que sempre havia comovido Rafael. Eu sei, respondeu simplesmente, e é mútuo. Não eram necessárias mais palavras. Naquela troca breve, mas significativa, ficava implícito um entendimento profundo. Seus caminhos haviam se cruzado por razões que transcendiam as circunstâncias imediatas, conectando histórias familiares interrompidas e valores compartilhados que agora encontravam expressão em um projeto comum. Enquanto o elevador descia, Rafael refletia sobre as múltiplas ironias da situação. Havia iniciado esta jornada defendendo uma garçonete humilhada por simples decência humana. Agora, meses depois, aquele ato aparentemente insignificante havia desencadeado uma transformação completa de sua vida pessoal e profissional. Às vezes, pensou, lembrando a frase reflexiva que havia cruzado a mente de Ana durante o incidente do casamento, são os momentos de maior vulnerabilidade que revelam nossa verdadeira essência, e as máscaras sociais caem quando menos esperamos. O antigo forno a lenha emanava um calor acolhedor, que contrastava com a fresca manhã primaveril.
Na renovada padaria Silva, localizada na praça central de Caruaru, o aroma de pão recém-assado misturava-se com o inconfundível cheiro de café recém-moído, criando uma atmosfera que combinava a tradição centenária com renovada vitalidade. Teresa, sentada em uma cadeira especialmente adaptada perto do balcão, supervisionava com olho experiente as bandejas de pães artesanais que 2 jovens aprendizes preparavam segundo suas instruções precisas. Aos seus 80 anos, e contra todos os prognósticos médicos, havia recuperado força suficiente para supervisionar ocasionalmente a padaria familiar, agora completamente restaurada e convertida no projeto piloto emblemático da Fundação Silva Oliveira. Mais farinha na mesa, Pedro, indicou ao jovem aprendiz. A massa para o pão nordestino precisa de superfície bem enfarinhada. 1 ano havia transcorrido desde aquele dia no hospital, onde as metades separadas de uma medalha voltaram a unir-se. 12 meses de transformações profundas, desafios superados e novos começos. A sineta da porta anunciou a chegada de visitantes. Ana entrou acompanhada por um grupo de executivos japoneses que observavam com fascinação o equilíbrio entre tradição artesanal e tecnologia discreta que caracterizava o estabelecimento. Como podem ver, explicava em inglês fluente, as telas touch estão integradas harmoniosamente ao mobiliário tradicional. Os clientes podem conhecer a procedência exata de cada ingrediente, as técnicas de elaboração e até acessar a história familiar de 7 gerações de padeiros. Um dos executivos apontou com interesse para as etiquetas com códigos QR anexadas a cada produto. Sistema rastreabilidade muito impressionante, comentou. Funciona também para exportação internacional? Absolutamente, confirmou Ana. Cada produto mantém sua identidade digital completa, independentemente de onde seja enviado. Atualmente exportamos para 9 países, mantendo a autenticidade artesanal, mas com alcance global. A transformação profissional de Ana era tão evidente quanto a renovação do negócio familiar. Como presidente executiva da Fundação, havia desenvolvido uma presença segura e uma capacidade comunicativa que complementavam perfeitamente sua sempre presente integridade. Seu trabalho havia sido reconhecido internacionalmente como modelo pioneiro de revitalização de negócios tradicionais através de tecnologia adaptativa. Enquanto guiava os visitantes para a seção modernizada, onde se realizavam os pedidos digitais, a sineta soou novamente. Rafael Oliveira entrou na padaria, vestido com elegância casual simples, que contrastava com sua habitual imagem corporativa do Rio. Dirigiu-se diretamente a Teresa, cumprimentando-a com o afeto respeitoso que havia caracterizado sua relação durante o último ano. Como está hoje nossa mestra padeira? Perguntou tomando assento junto a ela. Melhor que muitos jovens, respondeu a idosa, com sua habitual combinação de dignidade e vivacidade. O médico diz que sou um milagre médico, mas eu sei que é a farinha nos pulmões que me mantém forte. Rafael sorriu, admirando mais uma vez a resiliência daquela mulher que havia preservado o legado familiar através de décadas de adversidade. Como vai a fusão? Perguntou Teresa, demonstrando seu habitual interesse pelos assuntos empresariais que agora entrelaçavam ambas as famílias. Finalmente aprovada, respondeu Rafael. Mas, em nossos termos, não nos dá a Global Tech. O Departamento de Inovação Social mantém-se como divisão autônoma, e o projeto Raízes conserva sua conexão direta com a Fundação. O caminho até este ponto havia sido tortuoso. Após a dramática reunião do Conselho Diretivo, onde Eduardo Monteiro havia tentado destituí-lo, Rafael havia travado uma batalha empresarial que muitos consideravam perdida de antemão. No entanto, a solidez financeira do projeto Raízes, somada ao apoio inesperado de investidores éticos atraídos pela visão da Fundação, havia inclinado finalmente a balança. Sua vida pessoal havia experimentado transformações igualmente significativas. O divórcio com Camila, finalmente resolvido 6 meses atrás, havia sido surpreendentemente civilizado uma vez que as águas midiáticas se acalmaram. Ambos haviam compreendido, embora por razões diferentes,
que sua união havia estado fundamentada mais em conveniências sociais e empresariais do que em autêntica conexão pessoal. Ana está impressionante hoje, comentou Teresa, observando sua neta enquanto explicava apaixonadamente os detalhes técnicos do sistema de rastreabilidade. Nunca a vi tão em seu elemento. Rafael seguiu seu olhar, assentindo com apreciação sincera. A relação entre ele e Ana havia evoluído cuidadosamente ao longo do ano, passando da distância profissional estritamente mantida durante a crise inicial a uma colaboração estreita na fundação, e finalmente, nos últimos meses, a uma aproximação pessoal gradual e respeitosa. Ela transformou a fundação em algo muito mais significativo do que imaginei inicialmente, respondeu. 23 negócios tradicionais revitalizados, mais de 100 empregos criados ou preservados, e agora delegações internacionais interessadas em replicar o modelo. A delegação japonesa concluiu sua visita com evidentes mostras de admiração. Após despedi-los, Ana aproximou-se da mesa onde conversavam sua avó e Rafael, unindo-se a eles com a naturalidade que caracterizava agora suas interações. O consórcio Takahashi quer implementar nosso sistema em uma rede de artesãos tradicionais de Kyoto, anunciou sentando-se junto a eles. Poderia ser nossa primeira expansão asiática. Parabéns, respondeu Rafael com genuíno orgulho. Parece que o conceito de tradição tecnologicamente potencializada transcende barreiras culturais. Teresa observava o intercâmbio com a sabedoria silenciosa de quem viveu o suficiente para reconhecer conexões autênticas. Com um pretexto sobre supervisionar a fornada da tarde, desculpou-se apoiando-se em seu andador, deixando-os momentaneamente sozinhos. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, aquela classe de pausa que só é possível entre pessoas que atravessaram juntas tempestades significativas. Trouxe algo para você, disse finalmente Rafael, extraindo de seu casaco um pequeno pacote embrulhado em papel artesanal. Melhor dizendo, para a coleção histórica da padaria. Intrigada, Ana desembrulhou o objeto para descobrir com assombro o broche em forma de mandacaru que havia aparecido no leilão beneficente um ano atrás. Aquele símbolo familiar que havia sido vendido em tempos desesperados retornava agora a seus legítimos herdeiros. Como? Começou genuinamente emocionada. Vinha procurando-o desde aquela noite, explicou Rafael. O comprador original o revendeu a um colecionador privado em São Paulo. Exigiu certa persistência persuasiva. Ana acariciou o broche com reverência, reconhecendo o significado profundo daquele gesto. Não era simplesmente a devolução de um objeto material, mas a restituição simbólica de dignidade familiar, o reconhecimento tangível de uma história que merecia ser preservada e honrada. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que não eram necessárias elaborações entre eles. Rafael assentiu, compreendendo tudo o que ficava implícito naquela palavra. Seu olhar percorreu o espaço renovado da padaria, onde a tecnologia discreta potencializava a tradição sem deslocá-la, onde o antigo e o novo coexistiam em harmonia produtiva. Pão para o corpo e tecnologia para a alma, citou, lembrando a adaptação do lema que nunca chegou a materializar-se entre seus avós. Creio que finalmente conseguimos, embora de maneiras que eles jamais teriam imaginado. Instrumentos diferentes, mesma melodia, respondeu ela, recordando uma frase que Teresa costumava repetir. A padaria começava a encher-se com a clientela habitual de meio da manhã. Vizinhos da cidade, turistas atraídos pela crescente fama do estabelecimento e novas gerações que redescobriam o valor do autêntico em um mundo cada vez mais homogeneizado. Tenho uma proposta para você, disse Rafael, após observar a dinâmica do negócio. O programa internacional da Fundação precisará de um diretor com experiência direta em implementação. Alguém que compreenda tanto os aspectos técnicos quanto a alma do projeto. Ana olhou-o com curiosidade. Parece interessante. Tem algum candidato em mente? Estava pensando em mim, respondeu com um sorriso que revelava tanto determinação quanto vulnerabilidade. Decidi dar um passo lateral na Oliveira Tech. Marcelo assumirá a direção executiva, enquanto eu me concentro em projetos que realmente ressoem com meus valores fundamentais.
A surpresa de Ana era evidente. Tem certeza? A Oliveira Tech é sua criação, seu legado. Precisamente por isso, explicou ele. A melhor maneira de honrar esse legado é assegurar-me de que seus princípios fundacionais se expandam globalmente através da fundação. Além disso, fez uma pausa significativa. Há outras considerações pessoais que fazem com que esta mudança seja especialmente atraente. A implicação ficava clara sem necessidade de palavras adicionais. Durante meses, haviam navegado cuidadosamente a evolução de sua relação, respeitando tempos de cura e evitando que as dinâmicas profissionais fossem afetadas por sentimentos pessoais crescentes. Seria uma honra tê-lo como parte da equipe internacional, respondeu Ana com profissionalismo que não ocultava completamente o brilho em seus olhos. Embora tivéssemos que estabelecer claramente os protocolos para lidar com situações potencialmente complexas. Certamente, concordou ele com igual mistura de formalidade e calidez subjacente. Total transparência e profissionalismo impecável. O momento foi interrompido pela chegada de Pedro, o jovem aprendiz, que se aproximou nervosamente da mesa. Desculpem, mas Dona Teresa insiste que provem o novo pão de cerveja preta com sementes. Anunciou, colocando uma cesta com pães fumegantes entre eles. Ela diz que é, corou visivelmente, perfeito para celebrar novos começos. A intervenção apenas dissimulada de Teresa provocou sorrisos cúmplices entre Ana e Rafael. A idosa, de seu canto estratégico junto ao forno, observava-os com satisfação apenas contida. Enquanto compartilhavam o pão recém-assado, símbolo universal de sustento e comunidade, ambos reconheciam silenciosamente a beleza circular de sua história compartilhada. O que havia começado como um ato instintivo de dignidade, um noivo milionário defendendo uma garçonete humilhada, havia evoluído para algo infinitamente mais significativo. A reconciliação de duas famílias separadas por mal-entendidos, a revitalização de legados quase perdidos e a redescoberta de valores essenciais em um mundo que frequentemente os esquecia. Sobre o balcão principal da padaria, agora cuidadosamente emolduradas, as duas metades reunidas da medalha de São Francisco brilhavam sob a luz primaveril que entrava pelas janelas. Não só como testemunha de promessas antigas finalmente honradas, mas também como símbolo de novas promessas que começavam a florescer, tão frescas e esperançosas quanto o pão que compartilhavam.